Olá, como vai? Estou aqui compartilhando, meu artigo de teologia, meu comentário bíblico na carta de Paulo, a primeira epístola e a segunda epístola aos Coríntios, né? Deixe seu like, seu joinha, curta o nosso canal no Facebook, no Instagram, no Telegram, no YouTube, onde eu tenho a grata satisfação de fazer, de compartilhar com você artigos de teologia, de filosofia, de religião. Hoje, portanto, dia 15 de abril de 2026, estou aqui compartilhando a epístola de Paulo, primeira carta, segunda carta aos Coríntios. Paulo, ele visitou a cidade de Corinto pela primeira vez em sua segunda viagem missionária. Você encontra isso em Atos 18, de 1 a 7. Enquanto ele esperava por Silas ou Silvano e Timóteo, que eles vinham da Macedônia, para reunir-se com ele em Corinto. Então o propósito era responder a perguntas feitas sobre a igreja e exortar essa igreja a andar, andar nos caminhos do Senhor. Fala dos problemas da imoralidade, da conduta, e a santidade do crente. Fala da exortação quanto ao culto, à ordem do culto, à sã doutrina. Comentando aqui meu artigo bíblico, que havia ali na igreja de Corinto, principalmente as igrejas de influência grega, helênica, um individualismo muito grande, problemas concernentes aos dons, aos talentos, a questão da pureza e a conduta e a ética cristã. Então, Paulo ficou conhecendo Priscila e Áquila, que eram dois, eram dois discípulos, antigos, da época dos apóstolos, da época de Jesus. E o propósito e conteúdo, o tema central da carta de Corinto é o dever que tem o cristão de colocar em prática na sua vida cotidiana. Os resultados de uma vida de redenção, de salvação com Cristo. Ou melhor, Paulo queria exortar os crentes de Corinto, na sua primeira epístola, primeira carta, segunda carta ou segunda epístola, conforme o andar do crente, o andar do cristão. Ele agora vive uma nova vida. Já não mais significam as paixões carnais, o pecado, o mundo da promiscuidade, das seitas e vãs filosofias que haviam no primeiro século, como, por exemplo, gnosticismo, docionismo, docetismo, seríntios, carpócrates, gnose, os gnosticismo, barbelo-gnósticos e outras seitas e filosofias anticristãs e pagãs que havia no primeiro século. Ou seja, como combater e instruir. Paulo apela, instrui, exorta e ensina para que seus leitores tenham relacionamento com
o Espírito Santo, por exemplo, 1 Coríntios 3, 6, 1 Coríntios 19. Para enfatizar essas ordens, vale a pena lembrar como era a cidade de Corinto no primeiro século. A tal ponto que ser cidadão corintiano ou de Corinto era chamado de corintianizar, corintianizomai, ou seja, viver a moda dos corintos, ou a filosofia, estilo de vida e a cultura e o modo de viver dos coríntios era traduzido com promiscuidade, ou deuses e deusas, né? E Paulo enfatiza os crentes de Corinto, para você ter uma ideia. Estou até comentando meu artigo, tá? Brevemente, senão a live, o vídeo fica muito grande. Paulo, ele fala e exorta o crente para que nós somos o templo do Espírito Santo. E como os mandamentos do Senhor exigem do crente, do cristão, do servo de Deus, uma vida de retidão. Então, Paulo, ele fala sobre o problema da autoridade na igreja. Ele fala sobre a imoralidade dos coríntios. E lá no final, né, a segunda metade da carta, Paulo aborda sérios assuntos problemáticos. No entanto, o conteúdo diz respeito essencialmente aos relacionamentos espirituais, ou seja, a minha vida com Cristo, a minha vida com Deus, a minha vida comigo mesmo, consigo mesmo, e a minha vida com o outro, né? De que maneira eu, enquanto homem e mulher, pessoa liberta, nós nos relacionamos com as pessoas. Então, Paulo, ele ensina e exorta os crentes lá no primeiro século, os coríntios, assim como nós, a permanecer firme na fé. Aqui nós temos a primeira carta, ou seja, a primeira epístola e a segunda epístola aos coríntios. Mas há uma carta que nós chamamos vulgarmente de não canônica, a terceira carta aos coríntios, que se perdeu. Eu acho que é a 1 Coríntios 5 ou 2 Coríntios 5, que Paulo fala brevemente uma palavra que havia uma terceira carta aos coríntios que se perdeu ao longo do tempo, mas que só foram registradas duas, a primeira e a segunda carta, como nós temos na Bíblia. Mas, resumindo, a carta de Paulo aos Coríntios, ela vai enfatizar que nós somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, ele fala da introdução, na primeira e na segunda carta aos Coríntios, a exposição sobre o mistério, o ministério apostólico, né? E outras questões do própria defesa do ministério apostólico de Paulo e dos apóstolos. E eu queria compartilhar com você a primeira e segunda carta aos Coríntios, que nós devemos enfrentar e entender a razão do sofrimento
na vida. O sofrimento vem para fortalecer o nosso caráter e a nossa fé. Ninguém quer sofrer, ninguém quer perder, ninguém quer estar triste, não é verdade? Mas a segunda carta de Paulo aos Coríntios fala que nós padecemos necessidades, sofrimentos, provações, e isso nos ajuda e nos ensina a amadurecer e crescer enquanto ser humano e enquanto crente. E outra coisa que eu aprendo é que a presença da igreja, da comunidade de fé no mundo, né, a sua mensagem deve ser uma mensagem de santidade, de adoração, né, uma mensagem de esperança quanto ao futuro, quanto a uma vida melhor. Sempre o crente, a igreja, e a carta de Paulo, mais a segunda carta do que a primeira carta aos Coríntios, ela enfatiza isso, a vigilância, a permanecer na fé dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, do evangelho, da mensagem do evangelho de Cristo, e também a perseverança e a esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, e que Jesus vai voltar buscar a sua igreja, que é a noiva, e Cristo é o noivo. Então está aí, né, condensado, sumarizado, resumido, né, parte do meu artigo da carta de Paulo aos Coríntios, primeira e segunda carta. Meu comentário está todo digitalizado em PDF para quem quiser ler, ok? E curta o nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe.